Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 2 de outubro, e o tema da lição de hoje é Declarações sob tensão. E o texto bíblico que baseia o estudo de hoje está em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17. Preste bem atenção no que a Bíblia diz aqui. De toda árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Algum tempo depois dessa advertência divina, Satanás assumiu a forma de uma serpente e também entrou no Éden. Da perspectiva da lógica humana, o argumento da serpente soou muito mais convincente do que a palavra de Deus. Repito, essa foi a perspectiva na cabeça de Adão e Eva. E eu faço aqui uma ressalva importantíssima. E isso que foi dito aqui foi a perspectiva de Eva, não é a perspectiva de Deus. Primeiro, não havia evidência no mundo natural, até aquele momento, da existência do pecado e da morte. Segundo, a serpente estava comendo o fruto proibido e o apreciava. Então, por que Eva deveria se conter para não fazer o mesmo? A ordem de Deus parecia ser restritiva demais e sem sentido. E isso, repito mais uma vez, segundo a perspectiva de Eva. Infelizmente, ao decidir entre as duas declarações conflitantes, Eva ignorou 3 princípios básicos. Primeiro princípio: a razão humana nem sempre é a maneira mais segura para se avaliar questões espirituais. Segunda razão: a palavra de Deus pode até parecer ilógica e sem sentido para nós, mas é sempre correta e confiável. E a terceira razão: há coisas que não são más nem erradas em si mesmas, mas Deus as escolheu como testes de obediência. E eu encerro deixando claro aqui um alerta. Devemos estar cientes de que a experiência de Eva não é um caso único. Todos os dias, precisamos decidir entre a palavra de Deus, que pode ser impopular, e os apelos sedutores de nossa cultura. O fato irrevogável aqui é: nossas escolhas terão consequências eternas. Por isso, escolha o certo. Por isso, escolha confiar na palavra de Deus. Escolha confiar em tudo o que Ele diz. Se Ele fala para você, guarde o sábado, acredite. Devemos guardar. Vale a pena confiar. Ele sempre cuidou de quem cuida das coisas dele. Ele sempre cuidou daqueles que são fiéis a Ele. Isso pode parecer impopular. A maioria não se preocupa com a guarda do sábado. Mas a Bíblia diz que esse é o caminho certo. Ponto. Claro que a questão do sábado que eu estou dizendo aqui é um exemplo. Mas é um exemplo que se encaixa aqui. Nem sempre a maioria vai ter razão. Eu falo por experiência própria. Quando eu tomei a decisão de guardar o sábado, muita gente, mas muita gente me atacou. Ouvi coisas horríveis, até de familiares. Mas eu sabia que a Bíblia tinha razão naquilo que ela estava falando. Eu tomei uma decisão de confiar na palavra do Senhor. E graças à bondade e à misericórdia que Cristo tem por nós, tenho sido muito abençoado com a decisão que tomei. O que eu estou contando com esse pequeno testemunho aqui, esse pequeno exemplo, é que vale a pena. É claro que você não deve confiar só porque alguém está contando aqui uma história ou porque alguém está dizendo algo bonito. Você tem que ter a sua própria experiência. Não estou dizendo que um bom testemunho não sirva. É claro que serve, é um bom incentivo. E Deus espera que nós testemunhemos. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa ter sua própria experiência de relacionamento com Deus. Conhecer por si mesmo os benefícios de sermos fiéis a Deus. Vale a pena.
É claro que nem sempre é fácil, tem muita luta. Às vezes nós choramos, nós lutamos. Tome a decisão de confiar na palavra do Senhor. Digo isso de todo o meu coração, porque acredite, vale a pena. Vale e muito a pena. Tá bom? Encerro a lição de hoje, deixando com você o texto da leitura bíblica, o ano bíblico, que está em Zacarias, do capítulo 12 ao capítulo 14. E deixo também o meu abraço e o meu desejo que Deus te abençoe muito. E repito, que você tome a decisão de confiar na Bíblia, na palavra de Deus e em tudo que Ele ensina. Repito, vale muito a pena. E claro, se nosso Senhor nos der a permissão, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!